Olá, pessoal! Eu sou a professora Ângela e o tema da aula é inequação do segundo grau. Mas o que é uma inequação? Uma inequação é uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar uma desigualdade. Enquanto uma equação expressa uma igualdade, uma inequação expressa uma desigualdade. E quais são os sinais que nós podemos utilizar para expressar esta desigualdade? Então, no caso aqui nós temos x ao quadrado menos 3x mais 4 maior do que zero. Mas como que eu posso lembrar que este símbolo aqui é maior do que zero? Você pode fazer isso daqui, olha, passar um tracinho. Ao passar esse tracinho, este sinal vai lembrar o quê? Um 7. Vamos fazer a comparação com essa daqui. Menos 2x ao quadrado mais x mais 1 menor do que zero. Para você lembrar aqui do sinal menor, o que você pode fazer? Olha, passa um tracinho. Que número que eu vou ter aqui? O 4. Lembra um 4. O 4 é menor que o 7, que é maior. Fica a dica para vocês usarem aí. Além do sinal maior e menor, nós também temos o seguinte, olha, x ao quadrado mais 5x mais 10 maior ou igual a. E também x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Então, quais são os sinais de desigualdade aqui? Maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. E para nós resolvermos uma inequação do segundo grau, nós podemos utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, vamos aqui observar esta situação. E ao observar esta situação, nós vamos fazendo o estudo do sinal. Como assim o estudo do sinal? Porque uma inequação do segundo grau, nós vamos trabalhar a fórmula resolutiva de Bhaskara. E aí nós vamos encontrar valor de x1 e x2 ou x' e x2'. Para isso, nós vamos ter uma representação gráfica. E essa representação gráfica vai gerar uma parábola. Essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E quando podemos perceber que esta parábola ela é voltada para cima ou voltada para baixo? Ao observar o A. Quando o A for um número maior do que zero, e quem é o A? O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando ele for maior do que zero, nós temos uma concavidade da parábola voltada para cima. Quando esse A, que é o número que acompanha o x ao quadrado, for menor do que zero, nós temos então a concavidade da parábola voltada para baixo. E quando nós falamos sobre o estudo do sinal, o que nós podemos observar? Quando eu tenho a parábola voltada para cima, eu vou ter três situações. Delta maior do que zero. Quando delta for maior do que zero, o que nós temos? Nós temos esta parábola intersectando dois pontos no eixo x. Então, todos os pontos que estiverem à esquerda aqui deste ponto de intersecção e à direita deste ponto de intersecção serão pontos positivos. E aqui, entre eles, negativo. O que nós podemos fazer? A comparação. Abaixo do eixo x, negativo. Acima, positivo. Na segunda situação, nós temos delta igual a zero. Quando eu tenho delta igual a zero, a nossa parábola, ela toca o eixo do x em apenas um lugar. Então, o que nós vamos ter aqui? Olha, à esquerda, pontos positivos, à direita, pontos positivos. Ou ainda fazendo a comparação com o eixo x, acima do eixo x, pontos positivos. Aqui nós vamos ter delta menor do que zero. Se o delta é menor do que zero, a nossa concavidade não toca o eixo x. Então, serão todos pontos positivos, todos sinais positivos. Agora, quando nós temos
o A menor do que zero, nós também temos três situações. Quando delta é maior do que zero, esta nossa parábola com concavidade voltada para baixo vai intersectar aqui, olha, vai cortar o eixo X em dois lugares. E aí o que nós podemos perceber? À esquerda e à direita, nós vamos ter aí, olha, sinais negativos. E acima do eixo X, sinais positivos. Quando delta for igual a zero, o que vai acontecer? Esta parábola que está voltada para baixo, com concavidade voltada para baixo, vai tocar o eixo X em um único lugar. E aí, tanto à direita quanto à esquerda, nós teremos apenas sinais negativos. E neste outro aqui, onde eu tenho delta menor do que zero, percebam que o delta menor do que zero, a concavidade não toca o eixo X. E aí eu terei todos sinais negativos. E como que nós podemos observar em uma situação de resolução? E aí nós temos o seguinte: resolver em reais a inequação x² menos x menos 20 maior do que zero. Para nós resolvermos aqui esta inequação, nós vamos utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Para usar a fórmula resolutiva de Bhaskara, nós vamos escrever os coeficientes. Quem são os coeficientes? Quem está aqui na frente do x², quem está aqui na frente do x e quem é o c. Quem está aqui na frente do x² que não aparece? É o número 1, então o a vai ser igual a 1. Quem é o b? O b é quem está na frente do x. Qual o valor dele? Menos 1. E quem é o c? O c é o termo independente, que está sozinho, não tem letra, ou seja, não tem nenhuma variável, nenhuma incógnita. Então, ele é menos 20. A primeira observação, antes de começar a resolução, é sobre o a. Esse a aqui, olha, é 1. Se ele é 1, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, nós já temos que a nossa concavidade é voltada para cima. Agora vamos para a resolução. Após verificar o a, primeiro passo, verificamos o a. Segundo passo, calcular o discriminante, que é o delta. Para calcular este discriminante, nós vamos usar a seguinte fórmula: delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, delta vai ser igual a b². Quem é o b? Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. Ó, menos 4 da fórmula permanece, o 4 da fórmula permanece, vezes o a. Quem é o a? 1. Substitui aqui, vezes o c. Quem é o c? Menos 20. Substitui aqui. Um ponto muito importante, quando nós formos substituir uma variável, uma incógnita, ou seja, uma letra, por um número negativo, é muito importante que ele fique entre parênteses, porque assim você não corre o risco de errar na hora em que for desenvolver o restante do cálculo. Para continuar aqui, nós temos que menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos na multiplicação, mais 1 vezes 1, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 20, menos com menos, mais 4 vezes 20, 80. E aí nós temos 1 mais 80. 1 mais 80, o nosso delta é igual a 81. Vamos fazer aqui uma observação na nossa tabelinha aqui do estudo do sinal. Temos a maior do que zero. Se a é maior do que zero, concavidade voltada para cima. Delta maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, qual será o quadro que nós vamos encaixar? Nesse primeiro aqui. Então, nós já sabemos que a nossa resolução tem dois valores aqui para x, ou seja, ela vai intersectar nesses dois lugares aqui. E quais são eles? Vamos calcular agora utilizando a fórmula resolutiva de Bhaskara. E qual é a fórmula resolutiva de Bhaskara? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo menos b, qual é o valor do nosso b? Menos 1. Percebam que aqui, mais uma vez, ó, menos 1 entre parênteses. Esse menos é o da fórmula, entre parênteses, o menos 1.
mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é o nosso delta? 81. Sobre 2 vezes A. Quem é o nosso A? 1. 2 vezes 1. Fazendo agora o cálculo dessas operações, o que nós vamos ter? Menos com menos, mais que não precisa aparecer. Porque toda vez que nós temos um número sozinho, significa que ele é positivo. Mais ou menos aqui da fórmula, raiz quadrada do delta, que é 81, que número multiplicado por ele mesmo dá 81? O 9. Então, a raiz quadrada de 81 é o 9. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Agora, nós já chegamos na reta final. Por quê? Agora, basta calcular x', somando 1 com 9 dividindo por 2, 1 mais 9, 10, 10 dividido por 2, 5. E o x duas linhas subtraindo. 1 menos 9, menos 8. Tenho 1, devo 9, vou lá, pago, fico devendo 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Quem são aí os nossos x? x1, x2 ou x' e x duas linhas? Menos 4 e 5. Nós vamos traçar aqui um eixo x. E nós já sabemos que é esse tipo aqui, olha, de parábola que nós vamos ter. Então, a concavidade é voltada para cima. E aí nós temos os pontos menos 4 e 5. Porém, vamos agora fazer uma observação aqui do estudo do sinal. Menos 4 e 5. Aqui nós temos que x² menos x menos 20 é maior do que zero. Se é maior ou igual? Não, é apenas maior. Então, estes números aqui, eles vão ficar com um intervalo aberto, olha, intervalo aberto. Nós vamos deixar aqui a bolinha aberta, intervalo aberto. Por quê? Tanto menos 4 como 5 não vão fazer parte, porque eu vou querer todos os x que tiverem, então, olha, maior. Se é maior, são todos que estiverem no sinal positivo. E onde estão os sinais positivos? À minha direita e à minha esquerda. Se fosse maior ou igual, eles estariam incluídos, porém é só maior. Se é só maior, então eu quero todos os sinais positivos, todos os pontos positivos. Então serão todos que estão nessa direção e todos que estão, olha, nesta direção. E por que não aqui no meio? Porque aqui serão os sinais menores, né? Os sinais negativos. Já os positivos, à direita e à esquerda. E como que nós podemos escrever o nosso conjunto solução? X pertence aos reais, tal que x vai ser menor que menos 4. Olha, aqui está escrito 4, mas é o menos 4. X é menor que menos 4 ou x maior do que 5. Por quê? Para x, nós temos todos os números que são aqui, olha, menor do que menos 4, ou x maior do que 5. Então, x pode estar ou aqui à nossa esquerda ou aqui à direita. Resumindo, nesta aula tivemos inequação do segundo grau. Ponto muito importante para resolvermos uma inequação do segundo grau é verificar se A é maior do que zero, porque aí nós temos todas estas opções para o estudo do sinal. Ou se A é menor do que zero, porque temos todas estas opções para o estudo do sinal. E esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Muito obrigada e até mais!